Aleluia, bom dia, povo de Deus. Vamos colocar de pé para adorar o Senhor. Bom dia. Gente, eu sei que hoje Deus vai fazer grandes coisas em nosso meio. Amém? Vamos colocar de pé. Queria começar com uma oração essa manhã. E queria pedir ao Senhor que Ele possa tocar e ministrar cada coração aqui hoje. Amém? Senhor, meu Deus, Senhor, Pai, quero te agradecer, Senhor, por mais um dia da presença. Senhor, quero te pedir que o Senhor possa tocar cada coração aqui hoje nessa manhã. Que o Senhor possa falar com cada um de nós. Que a sua presença possa ser real em nosso meio, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia! Pode levantar a sua mão. Vamos exaltar aquele que é santo. Assim, tudo. Santo é santo. Vamos declarar isso a ele. Santo é santo.
Santo, não há outro como, não há outro como, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Vamos aplaudindo, você pode fazer melhor. É o Rei dos Reis, não há outro como Ele. Aleluia. Aleluia. Vamos lá. Eu sou aquele que te amou primeiro. Vamos, declare. Eu sou aquele que te viu em terra seca. Eu sou aquele que desceu do céu e se entregou. Foi por amor. Aleluia! Você pode fazer melhor. Vamos todos encarar. Eu sou aquele que te amou primeiro. Vamos. Eu sou aquele que te viu em terra muito seca. Eu sou aquele que desceu do céu e se entregou. Foi por amor. Vamos. Foi por amor. Foi por amor. Deixa estou a porta e bato. Se alguém ouvir minha voz abrir, eu entrarei. Vamos, deixa estou a porta e bato. Se alguém ouvir minha voz abrir, eu entrarei. Estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz abrir, eu entrarei. Estamos batendo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz abrir, eu entrarei. As palmas. Nós vamos entrar na casa de todos que precisam da presença do Senhor. Vamos aos cansados e todos oprimidos, sobrecarregados e caídos. Venham a mim. Vamos aos cansados e todos oprimidos, sobrecarregados e aflitos. Venham a mim. Cansados e todos oprimidos, sobrecarregados e aflitos. Venham
Quantos estão felizes aqui nessa manhã? Aleluia! Em nome do Senhor Jesus. Deus vai fazer grandes coisas no nosso meio nessa manhã. Quem crê nisso aí, diga amém! Aleluia! Hold on to this side of me, lift up your songs, 'cause you've got life inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Oh, come on, my soul. Hold on to this side of me, lift up your songs, 'cause you've got life inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Vamos chegar nisso. So come on, my soul. Hold on to that side of me. Lift up your song, 'cause you got a fire inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples pra ler, mas não tenho nada a ver. Sente o coração cantando aleluia, aleluia.
Se nós estamos aqui com saúde, é porque o Senhor tem nos abençoado. A graça dele tem sido presente na nossa vida. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, nessa manhã, pela sua presença nesse lugar. Queremos te agradecer, Espírito Santo, porque a sua presença é perceptível, Pai. Porque nós temos acesso livre a ti. Porque nós podemos clamar ao Senhor e o Senhor nos responde, o Senhor nos atende.
Senhor, eu oro nesse momento, Pai, eu clamo a Ti pela vida dos meus irmãos aqui presentes. Eu oro, Jesus, pelas famílias aqui representadas. Eu oro, Jesus, para que o Senhor possa estar entrando, Pai, naquilo que eles precisam, Pai, trazendo a provisão dos céus, a provisão, Jesus, que preenche tudo aquilo que a gente precisa, Pai. Ó Espírito Santo, eu clamo a Ti e eu te peço para que a Sua bondade nessa manhã, o Seu amor venha preencher corações aqui, corações que entraram aqui tristes, corações que entraram aqui por algum motivo preocupado com algo dessa terra, dessa vida passageira. Senhor, traz agora o Seu refrigério, Pai. Tira toda a preocupação, todo o medo, toda a insegurança, Pai, e traz a Sua paz, porque o Senhor, Pai, é a paz que antecede todo entendimento. Nós clamamos aqui por aqueles que estão passando por alguma dificuldade, Pai. Clamamos a Ti por aqueles que estão enfermos e nós profetizamos cura dos céus sobre a vida deles. Nós profetizamos, Espírito Santo, portas abertas para aqueles que pensam que não tem mais saída, Jesus. Porque nós cremos no Deus que servimos. Nós cremos no Deus que é todo poderoso. Abençoa, Espírito Santo, cada família aqui, cada jovem, cada criança, cada pai, cada mãe. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos pela Sua presença. Amém, amém. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor nessa manhã? Aleluia. Pode tomar o seu lugar. Bom dia, igreja. Que alegria que é estarmos aqui nessa manhã, juntos, celebrando, ao Senhor esse domingo que Ele tem nos dado a oportunidade. E a gente quer conhecer você que está nos dando a honra da sua visita pela primeira vez aqui. Se é a sua primeira vez aqui conosco na Eclésia, aqui em Miami, você possa dar um sinal com a sua mão. A gente quer te conhecer. Tem o Joãozinho aqui na frente. Tem mais alguém? Tem uma família ali atrás. Eu quero agora que você tome mais um passo de fé e de coragem de se levantar, porque a gente quer te dar um abraço. Então fica de pé, Joãozinho. A gente quer entregar uma lembrancinha, com a visão da nossa igreja, para que você possa colocar as suas informações. Sejam muito bem-vindos. Vocês estão na casa do nosso Senhor. Amém? Aleluia. Sejam bem-vindos a mais uma Eclésia News. Confira agora as novidades da nossa igreja. Na última sexta-feira e no sábado, as mulheres aqui da igreja viveram dias marcantes através da nossa conferência de mulher, da dor ao propósito. Foram dias de transformação espiritual e muita unção. As mulheres também passaram por um renovo espiritual e emocional, onde cada um desses momentos foi um toque do Espírito Santo, renovando tanto corações e propósitos. Isso mesmo, nós tivemos a honra de receber 3 pastoras. A pastora Daniele Moura, a pastora Kennedy Paula e a nossa pastora Renata Teixeira, que foram grandemente usadas por Deus para contribuir e compartilhar conosco. Confira aí! Kids in this church. On October 31st, we are going to have kids service at 6 p.m. because we don't celebrate Halloween. We celebrate Jesus. Invite all your friends.
Eclésia já está chegando. Serão 3 dias de total imersão na presença de Deus. Dias extraordinários onde palavras não podem descrever. Exatamente. O impacto é para aqueles que já conhecem a Jesus, mas ainda não participaram e não tiveram um verdadeiro encontro com Deus. E também para aqueles que não conhecem a Jesus. Então não deixe de chamar seus amigos, seus familiares e todos os que vocês amam, porque Deus quer transformar vidas. Dia 7, 8 e 9 de novembro aqui na igreja. As inscrições já estão abertas, então não perca o que Deus pode fazer para você nesses dias maravilhosos. Ei, família Eclésia, eu e a Manu decidimos deixar o melhor para o final. É verdade. Dia 23 de novembro será um dia muito especial para a nossa igreja. Acontecerá o batismo nas águas. O batismo é um marco, um passo de fé que declara: a minha vida agora pertence a Jesus. E junto com esse momento tão especial, vamos estar fazendo um almoço de ação de graças para celebrar o que Deus tem feito em nós e através de nós. Exatamente. E se você ainda não participou, nunca se batizou antes, não fique por fora. Procure o seu líder para mais informações. Será um dia marcante para você e para a sua família. E teremos um tempo de comunhão, gratidão e muita diversão. E estes foram os nossos avisos de hoje. Espero que você tenha um domingo muito abençoado. E queria te lembrar que nós não somos apenas um lugar para frequentar, mas sim uma família para pertencer. Hashtag até o próximo domingo. Eclésia Church Miami. Meu Deus, bom dia, Eclésia Miami. Será que você pode dar um glória a Deus nessa manhã? É só para quem está muito feliz com Jesus nessa manhã. Dá um glória a Deus. Gente, que alegria estarmos aqui como igreja nessa manhã. Nós já conhecemos os nossos visitantes, já estamos por dentro de todas as programações da nossa igreja. E agora, com muita alegria, eu quero compartilhar com vocês de uma breve meditação na palavra do Senhor, porque esse é um momento muito especial dos dízimos e das ofertas. Nós sabemos que tudo que nós temos vem do nosso Senhor. Sabemos que a saúde que Ele nos dá para trabalhar, sabemos que a casa que nós moramos, sabemos que o veículo que nos locomovemos, sabemos que toda a despensa da nossa casa, Deus nunca permite faltar nada. Quem está comigo aí nessa fé, dá glória a Deus. E isso tudo é resultado também de uma vida de fidelidade. Quando nós somos fiéis ao Senhor, nos nossos dízimos e nas nossas ofertas, o Senhor, Ele derrama sobre as nossas vidas, não somente ofertas, quando ofertamos, Ele não somente multiplica de uma forma poderosa, como também através dos nossos dízimos, Ele traz a proteção. E eu queria ler com vocês Atos, capítulo 4, versículo 24, aliás, versículo 35, 34, 35 e 36. Gente, estou ficando velha, gente. Tá faltando as letras aqui, Jesus. Atos 4, 34, 35 e 36. Nós vamos ler. Que diz assim, ó: entre eles não havia necessitados, pois quem possuía terras ou casas vendia o que era seu e levava o dinheiro aos apóstolos para que dessem aos que precisam de ajuda. José, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa filho do encorajamento, era da tribo de Levi e tinha nascido na ilha de Chipre. Versículo 37. Ele vendeu um campo que possuía e entregou o dinheiro aos apóstolos. Gente, quando eu estava lendo a palavra do Senhor essa semana, e eu me deparei com este homem, Barnabé, eu já amei o nome dele, o significado do nome dele, que é filho do encorajamento. Tudo que nós precisamos é ter pessoas ao nosso lado para nos encorajar. Sabe que você pode falar algo que vai encorajar essa pessoa que está ao seu lado? Fala para ele: você é uma bênção. Você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Deus tem grandes coisas na sua vida e na sua casa. E Barnabé, esse homem que tinha o significado do seu nome como filho do encorajamento, ele não somente era um homem que tinha um nome profético, mas ele também fazia atos diante de Deus, que foram então atos proféticos diante do Senhor. O texto diz que Barnabé, ele vendeu um campo que ele possuía e entregou na casa de Deus aos apóstolos, para que os apóstolos pudessem fazer o que, gente? Fazer com que o reino pudesse avançar e crescer. Eu estou lendo com vocês aqui sobre a igreja primitiva. Se hoje nós estamos aqui nessa manhã, dia 26 de outubro, em Miami, nos Estados Unidos da América, é porque um dia o Senhor Jesus, Ele fundou a igreja dele na terra. E esses irmãos, esses apóstolos levantados por Ele,
Eles resolveram viver e vencer a cada dia. E é por isso que hoje nós estamos aqui. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Esses homens, essas mulheres, eles entenderam o propósito de fazer com que o reino pudesse avançar e crescer. E agora é a nossa vez. De que forma, pastor, eu posso fazer? Você pode fazer de tantas formas. Você pode fazer orando pelo reino de Deus. Você pode fazer fazendo parte do corpo de Deus, de uma igreja local como essa, como a Ecclesia Church aqui em Miami, que é uma família para pertencer. Você pode fazer investindo em missões. A nossa igreja é uma igreja missionária. Hoje nós tivemos aqui o café de novos membros e a gente sempre passa um vídeo da história da nossa igreja. A Ecclesia, desde lá da primeira igreja em Arraial do Cabo, há quase 20 anos atrás, ela já nasceu uma igreja missionária. Nós temos um projeto no Haiti há 14 anos, muitos de vocês aqui já sabem disso. Então, o que é isso? É nós entendermos o avanço do reino de Deus e a importância de sermos participantes, colaboradores dessa verdade. Agora, mas de que outra forma você pode também contribuir para o avanço do reino de Deus? Através dos seus dízimos e das suas ofertas. Porque a igreja não para de crescer. Fala comigo, a igreja não para de crescer. A igreja não para de avançar. Quer ver algo que eu acho assim tão lindo? Se tem uma coisa que eu gosto de ver no Instagram, eu não sei o que você gosta de ver no Instagram, mas o que eu mais gosto de ver no Instagram, quando eu posso parar para ver um pouquinho, é o avanço da igreja de Deus. É quando eu vejo os meus irmãos, os pastores de tantas outras denominações que são um só com a gente, eles crescendo, eles avançando. É quando eu vejo o reino de Deus avançando no propósito a qual ele foi criado e gerado, através do sangue de Jesus. E isso não pode parar. De que forma que isso não pode parar? Através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Nós estamos aqui nessa manhã, fica de pé, família Bermudes. Nós estamos aqui com a Alexandre e a Carla. Cadê os meninos? A Mel, o Gustavo está na bateria. Vamos aplaudir o Senhor por esses irmãos. A Karen está lá atrás, ela estava louvando aqui. Esses irmãos, eles são Mel e Karen. Falei. Amém. É profético. Cadê a Karen? A Karenzinha vai tocar, não vai cantar no louvor, Karenzinha. Você vai ser do louvor também, hein? Esses irmãos, eles eram aqui da nossa igreja e eles foram, então, enviados pelo Senhor lá para Orlando. E no tempo do Senhor, agora nasceu o nosso PG de Orlando. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Então, nós estamos avançando agora lá para Orlando. Daqui a pouco, Alexandre, nós vamos avançar para outro estado. Quem sabe Dallas? Cadê o povo que ama Dallas aí, gente? Eu não sei para onde o Senhor vai nos levar. Pode sentar, queridos. Mas isso tudo é o avanço do reino de Deus. E isso só é possível por causa do pastor Leonardo? Por causa da pastora Renata? Não. Isso só é possível porque Deus, ele vê que nesse lugar existe um povo que o ama de verdade, um povo que ama o seu reino de verdade e um povo que semeia na casa do Senhor com todo o seu coração. Então, nesse momento, eu quero te dar essa oportunidade de você entregar o seu dízimo, de você entregar a sua oferta com muita gratidão no altar do Senhor. Vamos orar? Senhor, nessa manhã, eu quero agradecer ao Senhor, porque esse é um momento tão especial. Deus, nós sabemos que a nossa adoração, ela não para no momento que os louvores terminam, no momento da adoração, não. A nossa adoração, ela é contínua em toda a nossa vida. Só que o Senhor nos dá oportunidades de fazer com que isso seja notório na Tua presença, na Tua casa. Quando nós, Pai, entregamos o nosso dízimo no Teu altar. Deus, eu quero pedir que o Senhor possa trazer proteção para cada dizimista neste lar. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa proteger do migrador, do gafanhoto, do devorador, de todo mal. Eu declaro a saúde dos céus sobre as nossas famílias, porque o Senhor é aquele que nos protege. A Tua palavra nos ensina que se o Senhor não vigiar, em vão vigiam os que trabalham. Então, meu Deus, o nosso papel é trabalhar. Mas o nosso papel também é confiar no Senhor. Meu Deus, e nós confiamos no Senhor também quando entregamos os nossos dízimos na Tua casa. A oferta, meu Deus, eu quero te pedir uma multiplicação sobrenatural sobre a vida dos Teus filhos, sobre as nossas vidas. Meu Deus, eu declaro sonhos neste lugar, eu declaro projetos, eu declaro documentos. Como sempre oramos, o Senhor tem honrado as famílias da nossa igreja. Quantas famílias já receberam brincar? Quantas famílias já tiveram seus vistos aprovados? E eu quero continuar declarando neste altar a liberação de todo documento naquela imigração. Eu quero continuar declarando, Senhor, esse milagre do Senhor na vida das famílias da nossa igreja. Porque só o Senhor pode fazer. E a Ti, somente a Ti, nós damos toda a honra, toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Você pode ofertar
através do QR Code, do Zé da igreja. Lembrando de colocar para a gente, para nossa administração, identificar os 007 centavos para o projeto Eu Faço Parte, o 001 para o dízimo e o 005 para missões. Se você precisar de um envelope, você pode levantar a sua mão assim que os nossos voluntários vão entregar para vocês também, ok? Vamos adorar ao Senhor. Que sejas meu universo, quero dar-te só um pouco do meu tempo. Não quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo. Não quero dar-te as palavras como gotas. Quero que saia de dilúvio de Deus da minha boca. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo. Que enches cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo. Não quero dar-te só um pouco do meu tempo. Não quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo. Não quero dar-te as palavras como gotas. Quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Cante isso. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo. Que enches cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo. Que sejas meu universo. Que sejas meu universo. Glória a Deus. Bem, gente, essa é uma manhã muito especial. Nós já vamos participar da palavra do Senhor. Hoje a gente tem um pregador internacional, direto de Cabo Frio. Hoje vocês vão ter uma surpresa com o pregador dessa manhã. Mas antes da gente chegar nesse momento todo especial da palavra de Deus, hoje é uma manhã que a gente também está comemorando o aniversário do nosso pastor. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida do nosso pastor. Bem, eu sou, assim, muito agraciada por Deus, por ser, em primeiro lugar, esposa desse grande homem de Deus, que é o pastor Leonardo. Eu sou muito agraciada por Deus, por ter sido escolhida pelo Senhor, meu amor, para ser sua auxiliadora. E eu quero, nessa manhã, expressar diante de Deus toda a minha gratidão. Quero expressar diante de Deus a minha alegria de poder viver ao seu lado. Amém? Vem cá, pra cá, vem cá. Yes, vem cá. Fica pertinho de mim. Vem cá, aqui na frente. E eu quero expressar a minha alegria diante da nossa igreja aqui de Miami, de poder viver ao seu lado. Você sabe que eu amo muito a sua vida, mas eu aprendo a cada dia, desde o início, desde onde tudo começou. Eu aprendi com a sua vida
a me tornar uma mulher apaixonada por Jesus. E isso, para mim, de fato, é o mais importante que você pode realizar assim na minha vida. Não somente você sendo esse esposo maravilhoso, esse pai incrível que Deus me deu para os meus filhos, para os nossos filhos, mas porque você me leva para Deus todos os dias. E nos meus dias de deserto, nos meus dias difíceis, você sempre está ao meu lado. E eu quero te louvar, quero louvar a Deus, quero te agradecer pela sua vida. Quero louvar a Deus porque se a gente tem chegado até aqui, são quase 20 anos de eclésia, e se a gente tem chegado até aqui, é porque Deus tem visto no seu coração o coração de um homem de Deus. E é por isso que Ele tem cumprido cada promessa que Ele fez a você e a nossa família. E eu queria ler, nesse momento, um texto que fala em Jeremias 3,15, que diz assim, ó: e vos darei pastores segundo o meu coração, que nos apacentem com ciência e com inteligência. Eu acho muito interessante, gente, porque o profeta Jeremias está falando 3 coisas importantíssimas. Um pastor que é um pastor diante de Deus segundo o coração dele. E também um pastor que apacenta com ciência, inteligência e outras versões com sabedoria. Isso é muito importante. E para a glória de Deus eu digo isso, não pelo pastor Léo, mas para a glória de Deus, porque tudo que ele é vem de Deus. Ele não poderia fazer nada se não fosse o Senhor na vida dele. Eu dou glória a Deus por isso, porque nós como ovelhas, e eu sendo a sua ovelha 001, eu posso declarar isso nessa manhã, que você é esse pastor, que tem um coração segundo o coração de Deus, um coração temente ao Senhor, e também um pastor que busca todos os dias apacentar as ovelhas que o Senhor tem te confiado, com sabedoria, buscando sempre inteligência, buscando nele direcionamento. Então eu quero louvar a Deus pela sua vida. Amém? E nesse momento eu queria chamar aqui a nossa família. Vamos cantar um parabéns, gente? Vamos lá? Parabéns! Parabéns pra você! Essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Aleluia! Nós queremos louvar a Deus pela sua vida. Vamos tirar uma foto bonita ali, ó. O pessoal tá chamando ali, ó. Apaga o fogo. Olha aqui. Olha lá a câmera. 1, 2, 3 e foi. Glória a Deus. Obrigada. Algum de vocês tem que ser rapidinho. Alguém quer representar aqui e falar alguma coisa? Hã? Fernando? Fala vocês aqui. Já tá até com o microfone. Fala. Aleluia, Hoje vai ser aleluia. no nome de todo mundo aqui. Paz do Senhor, igreja, amém? Com poucas palavras eu queria descrever um pouco do meu pai, um pouco do pastor e o homem que ele é. Eu sei que todos nós temos muito a agradecer e louvar ao Senhor pelo homem que Deus botou nas nossas vidas. Bom, meu pai ele sempre foi muito pai. Ele sempre foi meu melhor amigo. Quando eu precisava ele estava lá, sempre me corrigiu com amor e carinho. E eu vejo que todo dia, se eu pudesse ser 50%, 1% do homem que você é, eu vou estar feliz. E eu só queria te agradecer por tudo que o Senhor já fez pela minha família, por essa igreja, e dizer que nós te amamos. Glória a Deus. Ó, Xineném. Glória a Deus. Podem ir, meninos, agora, porque pastor, o senhor vai sentar ali um pouquinho, porque agora tem mais umas ovelhinhas que querem te dar parabéns. Olá, querido apóstolo Leonardo Teixeira, servo de Deus vivo, filho da promessa, lavado pelo sangue do Cordeiro. Que alegria poder comunicar com você, com essa igreja abençoada aí de Miami, Igreja Eclésia, a igreja que cresce e avança para a glória de Deus. Meu querido apóstolo Léo, o motivo desse vídeo aqui é para parabenizá-lo por mais um ano de vida. Deus amou, né? Mais um ano de vida ao lado aí da sua esposa, essa guerreira valente, ao lado dos filhos,
ao lado desse povo maravilhoso que eu tive a alegria de conhecer já por 2 vezes, estar aí com vocês. Que alegria! Irmão querido, parabéns. Que o Senhor continue abençoando a sua vida, seu ministério, sua família. Que tudo que vier às suas mãos seja feito com a graça, a fé e a força poderosa que Deus tem lhe dado. E que você, meu irmão querido, viva por muitos e muitos anos, sendo bênção não somente para o Brasil, mas para os Estados Unidos, e senão para o mundo inteiro. Porque foi o Senhor quem disse: pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Seu destino é o mundo, seu destino é as nações. Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor vos guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre vós o seu rosto e tenha misericórdia de vós. Estamos aqui no Brasil intercedendo e orando por vocês. Um grande abraço e a paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau pessoal, tchau. Bela festa de parabéns, Deus abençoe a todos. Tchau, tchau, tchau. Aqui quem vos fala é o apóstolo Ari Caetano Nascimento, presidente fundador da Comunidade Evangélica Cristã de Vila da Penha, Rio de Janeiro, Brasil. Boa noite, pastor Léo, a paz do Senhor, tudo bem, meu amigo? Que eu estou passando aqui para dizer o quanto que eu sou grato a Deus pela vida do Senhor, para desejar um feliz aniversário para o Senhor, viu? E como eu não sou uma ovelha única que o Senhor tem no tempo de colher, tem mais alguém aqui para lhe dar parabéns. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Olá, queridos irmãos da Eclésia, nós somos os pastores Robson e Vivian, da Igreja de Vive, e hoje para todos nós é uma data muito especial, onde nós celebramos a Deus pela vida do nosso apóstolo Leonardo, que tem nos discipulado, que tem sido instrumento de Deus na nossa vida, na nossa casa, no nosso ministério. E nós queremos deixar registrada a nossa gratidão, o quanto nós temos o carinho pela tua vida, pela sua casa, e o quanto a sua vida tem nos abençoado. O nosso desejo, nossa palavra profética é que o nosso bom Deus te conceda o fruto de suas orações. Nós amamos a tua vida, que seja um dia especial, da mesma forma que você é especial para nós. Amamos você. Feliz aniversário, apóstolo. Beijo, Deus abençoe. Feliz aniversário, apóstolo Leonardo. Sou pastor Lázaro, da igreja sede aqui em Arraial do Cabo. Estou com a minha esposa, Daniele, e nós somos gratos por esse dia, por essa data tão especial, que é o dia do teu nascimento, meu apóstolo. Nós reconhecemos a unção que está sobre a sua vida. Nós só estamos aqui por causa dessa vocação, desse chamado tão lindo de Deus na sua vida. Esse homem cheio do temor de Deus e que anda nos caminhos do Senhor, não é verdade? É verdade, nós te honramos, apóstolo Leonardo, nós te celebramos, estamos com muitas saudades e em breve ansiamos por te ver. Fique com Deus. Feliz aniversário, apóstolo! Pastorzão, nós estamos aqui com muita alegria para dizer o quanto o Senhor é importante para nós, o quanto o Senhor é uma referência de pai, referência de pastor, quanto que o Senhor nos ensina. E glória a Deus por mais um ano de vida, que Deus te abençoe, que Deus te derrame graça, unção, sabe, sobre a sua vida, sobre o seu ministério, sobre a sua família. Nós te amamos muito, o Senhor que sempre nos acompanhou desde o começo, desde o nosso casamento, o Senhor tem estado presente. Eu glorifico a Deus pela sua vida. Nós chamamos demais, pastor. Pastor, é um privilégio ser sua ovelha, é um privilégio poder caminhar do seu lado. Obrigada por acreditar na gente. Obrigada por ter sempre uma palavra de Deus, uma palavra de incentivo. Nós te amamos, nós honramos a sua vida. Que seja um dia abençoado. Feliz aniversário, viu? Nós te amamos demais. Feliz aniversário. Parabéns, nós te amamos, apóstolo. Fica com Deus. A paz do Senhor, queridos, passando aqui para externar nossa gratidão, a nossa alegria pela vida do apóstolo, completando mais uma primavera diante do Senhor. Quero dizer que eu e minha família somos muito gratos pela sua vida, por mais essa primavera que está completando diante do Senhor. Se nós somos alguém, no mundo espiritual, se nós fazemos algo no mundo espiritual, nós queremos agradecer ao Senhor, porque só através do Senhor, como instrumento vivo na nossa vida,
e nos dá alegria aí que a gente está fazendo a obra. Então eu quero aqui levar meu abraço, não só meu, é de toda a minha família, de toda a igreja, né, de todo o ministério Eclésia aí para o Senhor, em nome de Jesus. Parabéns! Parabéns, apóstolo! Paz do Senhor, apóstolo Léo, estamos aqui em família para te desejar um feliz aniversário. É uma data muito especial para você e por isso passamos aqui para dizer que amamos muito o Senhor, não somente como ovelhas, como discípulos do Senhor, mas porque o Senhor é uma pessoa de Deus, é um homem de Deus. Por isso nós estamos aqui para te desejar um feliz aniversário. Pastor, e não somente eu e a minha família, olha quem está aqui também conosco. A Igreja Nova São Pedro te deseja um feliz aniversário. Meu amado e querido irmão, pastor, discipulador, meu apóstolo, homem de Deus, meu melhor amigo, estou passando por aqui para te dar os parabéns por mais uma primavera e por mais um ano que Deus tem te concedido. E a minha oração é que Deus continue te abençoando, derramando óleo fresco sobre a tua cabeça e que você continue sendo esse homem maravilhoso, esse pai bondoso, esse marido exemplar, esse irmão, esse pastor abençoado, e que esse amor que você tem por almas continue sendo intensificado a cada dia. E a igreja aqui de São Gonçalo tem um recado para você. Qual é o recado, gente? Parabéns, Deus abençoe, te amo, curta o seu aniversário por esse povo da Eclésia de Miami. Deus abençoe. A graça e a paz. Hoje celebramos a vida do nosso querido apóstolo Leonardo. Antes pastor, hoje apóstolo, e o Senhor segue firme no chamado com a mesma unção, humildade e amor pelo rebanho, apóstolo. Daqui de Vila Velha, Espírito Santo, eu e minha família, Mara, Rafael, as crianças, nós temos acompanhado o mover de Deus e os cumprimentos da promessa sobre a tua vida, através do ensino, envio e do seu pastoreio aí em Miami. Então, no tempo que nós estivemos ali em Arraial do Cabo, nós fomos cuidados, eu e minha família, Rafael, nós fomos muito acolhidos por uma igreja viva, onde as palavras nos edificaram, nos exortaram e cuidaram de nós e nos aproximaram de Cristo. E diante disso eu lembro dessa palavra em Jeremias 3,15 que diz: "Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração." Obrigado por cada oração, conselho e exemplo, apóstolo Leonardo. Feliz aniversário, que o Senhor te renove com saúde, sabedoria e alegria. Parabéns! Oi, pastorzão, um beijo, feliz aniversário, nós amamos muito sua vida e muito obrigado por ter sido uma grande referência na vida do meu pai. Obrigado, pastor, parabéns por mais uma primavera, obrigado por estar sempre presente nas nossas vidas. Muito obrigado, é um privilégio. Pastorzão, como foi dito aqui já pelo Samuel, o senhor sempre foi e continuará sendo uma referência para mim. Meu amigo fiel, meu pastor, meu discipulador, meu amigo, minha referência. Dos últimos 17 anos para cá, não existe um momento marcante na minha vida onde, de fato, o senhor não estivesse lá. Foi no namoro, foi no noivado, foi no casamento, foi no nascimento e na apresentação do meu filho. Somado a isso, tantos aconselhamentos e direcionamentos que ajudam a nortear minha casa, minha vida, minha família. Um beijo no coração e nós te amamos. Um beijo. Um beijo. Glória a Deus. Esses são os discípulos do pastor, os pastores lá do Brasil. O Fabinho está em Portugal. Que você se sinta amado nesse dia, meu pastor, viu? Nós amamos o Senhor. E agora, a tia Janaína, com as crianças da nossa igreja, podem vir. Também querem fazer uma singela homenagem ao nosso pastor. E já já nós vamos passar para a palavra de Deus. Ah, meu Deus, que lindos.
Aleluia! O Senhor te guarde, abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Números 6:24. Aplauda Jesus mais uma vez para as crianças. Obrigado, Lord. Obrigado. Vamos com Deus. Obrigado, Apolo, por ter tocado aqui o teclado, varão. Glória a Deus, essas crianças são uma bênção. Docinho. Que lindo, gente. Irmãos, bom dia, paz do Senhor. Eu estou muito grato a Deus por mais uma primavera. E, acima de tudo, por estar reunido aqui com vocês nessa manhã. Vocês são minha família, vocês são o meu maior presente. E eu costumo dizer para minha família que o meu maior presente não são as coisas materiais. O meu maior presente é o legado que a gente deixa. É ver filhos espirituais crescendo, avançando em todos os lugares, crescendo no amor de Cristo, crescendo no temor de Cristo e se tornando grandes homens de Deus. E é o desejo do meu coração. O meu maior presente é ver você caminhando firme com Jesus. Esse é o meu maior presente. É ver você firme, é ver sua casa firme, é ver você temendo a Deus, é ver você vivendo uma vida com Cristo intensa na presença de Deus. Esse é o maior presente para o pastor. Amém, irmãos? Aleluia! Às vezes ovelhas ficam preocupadas de dar um presente para o pastor. O meu maior presente é saber que você, como minha ovelha, caminha firme com Jesus. Não existe presente maior. O resto é resto, irmãos. Meu presente maior são vocês e saber que vocês andam verdadeiramente na presença do Senhor. Então, eu quero aqui louvar a Deus pela vida de vocês. E vocês são o meu maior presente. Porque vocês são um presente que Deus me deu. O presente que Deus dá é para a gente cuidar, é para a gente valorizar, é para a gente amar. E eu louvo a Deus porque eu amo
cada um de vocês. E eu sei que o amor que vocês têm por mim foi Deus que colocou no coração de vocês também. Então sigam orando pela minha vida. Um outro presente que você pode me dar é orar pela minha vida. Amém. Não esqueça de, nas suas orações, Senhor, abençoa a vida do meu pastor, cobre ele com o teu sangue, livra ele do mal, fortalece a vida dele, para que ele continue fazendo a obra de Deus. Amém? Amém. Então esteja sempre orando pela minha vida nas suas orações, colocando a minha vida diante de Deus em oração, colocando a minha vida no altar, porque eu preciso das orações dos irmãos. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Bom, hoje, em casa, agora pode, né? Mandaram para tirar o púlpito aqui. Glória a Deus. Hoje nós temos um pregador. A minha esposa chegou para mim e falou assim, minha esposa, todo aniversário ela que prega. No meu aniversário. Ela falou, esse aniversário eu vou pregar. Aí eu falei assim, ela, você gostaria que eu pregasse? Aí eu olhei para ela e falei, meu amor, esse não. Esse eu gostaria que o Ítalo pregasse. Então vem cá, o Ítalo vai trazer a palavra para a gente. Glória a Deus, Deus te abençoe. Estenda as mãos para cá, vamos orar pelo Ítalo. Senhor, muito obrigado pela vida do Ítalo, pela instrumentalidade, Senhor, da vida do teu servo. Usa ele nessa manhã com uma palavra para o coração da tua igreja. Que no abrir e fechar dos lábios do Ítalo, o Senhor venha falar a cada coração nessa manhã. Nós abençoamos a vida do Ítalo e oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Bom dia, queridos. Bom dia. Amém. Queridos, confesso para todos que eu estou um pouco nervoso nessa manhã. Como meu pai disse, ele me chamou, ele me perguntou se eu aceitava o desafio de trazer a palavra do Senhor nessa manhã, e eu tive que aceitar, né, queridos? Culto de comemoração do aniversário do meu pai, ele me pedindo, fiquei numa enrascada. Tô brincando, gente. É um prazer estar aqui falando para os irmãos. E a história foi muito engraçada. Eu estava no trabalho, estava lá trabalhando numa clínica lá em Del Rey, e no meio de leva paciente, traz paciente, minha mãe me liga. Tava todo mundo no carro, tava ela, meu pai, o Isaac, a Karen, estavam indo para Orlando fazer alguma coisa, não lembro. Aniversário do irmão Alexandre, lá de Orlando. E aí ela ligou, filho, a gente tá com tanta saudade de você, porque para quem não sabe eu casei, gente, glória a Deus. 4 meses atrás eu casei com aquela mulher maravilhosa ali, Isabelle Garrido. Aleluia. Teixeira, Isabelle Garrido Teixeira. E ela falou, eu tô com tanta saudade, tá faltando você aqui atrás e tal, com seus irmãos. Seu pai, estava conversando com seu pai aqui, seu pai falou que ele não quer que eu pregue esse ano, quer que você pregue. Aí na hora eu gelei, mas amém. Eu falei, não mãe, eu vou pregar em nome de Jesus. E, irmãos, quando eu estava preparando a mensagem, quando eu estava pedindo para Deus trazer uma mensagem nessa manhã, eu pedi, Deus, o que o Senhor quer falar pro povo, para a igreja naquele dia? O que o Senhor quer falar? E Deus falou muito forte no meu coração falou, filho, fala sobre crescimento, fala sobre expansão do reino, fala sobre preparo para algo muito grande que está chegando. Amém? Então, eu queria convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 54, versículo 2 e 3. Isaías 54, versículo 2 e 3. Os irmãos encontraram? Amém. Quem encontrou diz aleluia. Quem não encontrou diz misericórdia. Rapaziada. Amém? Isaías 54, versículo 2, que diz assim: alarga o espaço da sua tenda, estenda-se o todo da tua habitação, e não o impeças. Alonga suas cordas e firma bem as suas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações e fará com que se povoem as cidades assoladas. Aleluia. Vamos orar, querido? Senhor, Pai Todo-Poderoso, Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Muito obrigado, Senhor, porque todos os irmãos estão aqui reunidos, Pai, para adorar, para glorificar o seu nome, Senhor. Agora, Senhor, que o Senhor possa falar de encontro a cada coração, Senhor, aqui nessa manhã. Que a sua palavra possa penetrar cada coração, Senhor, que se encontra aqui nessa manhã, Pai. Me usa, Pai, que não possam ser palavras, Senhor, meramente faladas por humano, Pai, mas sim
algo, Senhor, inspirado divinamente, Pai, em nome de Jesus. Senhor, abençoa essa palavra em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Então, antes de começar a palavra, eu queria que você virasse para o irmão que está do seu lado e falasse assim, ó: Deus tem um novo nível preparado para essa casa. O que vem será maior do que o que já passou. Aleluia. Queridos, o livro de Isaías, ele é um livro que possui 66 capítulos. 66, o mesmo número de livros da Bíblia. E por isso ele é conhecido como uma pequena Bíblia. E é muito interessante porque os 39 primeiros capítulos do livro de Isaías são como o Antigo Testamento. Eles falam sobre o juízo, a correção e o arrependimento. Já os outros 27 capítulos são como o Novo Testamento. Ali eles vão falar sobre consolo, perdão e restauração. O livro de Isaías, na minha opinião, é um dos livros mais extraordinários da Bíblia. Isaías, ele viveu há cerca de 2.700 anos antes de... Desculpa, queridos, eu me embolei aqui. 2.700 anos antes... 2.700 anos atrás, amém? Dos dias de hoje. E mais ou menos 750 anos antes de Cristo, no tempo do rei Uzias. Isaías, ele foi um profeta que ele profetizou durante o período do reinado de 4 reis. O rei Uzias, o rei Acais e o rei Ezequias. 4 reis de Judá. E ali naquela época onde Isaías profetizava, o povo ele vivia uma prosperidade muito aparente. O povo vivia de aparências, nada muito profundo, e estava espiritualmente longe de Deus. O povo estava dividindo, entre outras palavras, a glória que tinha que ser dada somente para Deus. E nós sabemos que o nosso Deus, ele não divide a glória com ninguém. Amém? Amém. O ministério do profeta Isaías, ele começa no início desse livro, no capítulo 6, quando Isaías ele tem uma visão, ele fala: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Aí os irmãos conhecem, depois Deus vai perguntar: a quem eu enviarei? E aqui Isaías dá uma resposta que muda totalmente a história da vida dele e da história do povo de Israel. Eis-me aqui, envia-me a mim. Então, desde esse momento, querido, Isaías ele começa a profetizar, a anunciar a vinda do Messias. Isaías ele era um profeta conhecido como um profeta messiânico. O que significa ser um profeta messiânico? Ser um profeta messiânico significa que ele anunciava a vinda de Jesus muitos anos antes de Jesus. Em torno mais ou menos de 750 anos antes de Jesus. Ontem eu estava falando com meu pai, eu falei 740, ele falou 750, porque não tem muita exatidão. É por aí, entre 740 e 750 anos antes da vinda de Jesus. E ele profetizava, mas ele não profetizava de qualquer maneira. O profeta Isaías, Deus usava a vida dele para profetizar com exatidão. Ele profetizava sobre o nascimento, sobre o ministério de Jesus, sobre a vitória de Jesus, centenas de anos antes do Evangelho. Mas voltando aqui para o capítulo de número 54, onde é o capítulo onde a gente vai pensar juntos aqui nessa manhã, para nós entendermos mais o capítulo 54, é importante nós sabermos o que se passou no capítulo anterior, no capítulo de número 53. Isaías 53, ele fala sobre o amor sacrificial de Jesus. Isaías, nesse capítulo, ele fala sobre o Messias, que hoje nós conhecemos como Jesus, que se entregou para nos redimir e nos dar a nova vida. É o capítulo da redenção, o coração do Evangelho de Jesus no Antigo Testamento. Já o 54 mostra o que acontece depois da redenção. Um povo restaurado entra em um tempo de expansão e frutificação. E no versículo 1, antes do versículo 2, nós vamos ler aqui, Isaías ele usa a imagem de uma mulher estéril. Se você for lá no versículo 1, você vai ler: alegra-te, ó estéril, tu que não deste à luz a filhos, rompe em cântico e exclama com júbilo. E Isaías, na realidade, ele está fazendo uma analogia. Ele não está falando de uma mulher num sentido literal da palavra. Ele está falando da nação de Israel. Aqui ele está falando: alegra-te, ó mulher, tu que não deu filhos, comece a cantar. Cante, ó estéril. E eu acho que é essa mensagem que Deus tem para a igreja nos dias de hoje. Eu te restaurei, eu te salvei, mas hoje eu estou te preparando. Agora é a hora de alargar a sua tenda. Amém? Então eu gostaria de pensar com vocês nessa manhã sobre algumas instruções que Deus deu para a expansão da tenda.
ou então a expansão da igreja. Amém? Primeira expansão. Acompanha lá, capítulo 54, versículo 2, na parte A do versículo, vai dizer: alarga o lugar da sua tenda e as cortinas da sua habitação. Queridos, a palavra alargar no hebraico é hakab, não sei como é que é a pronunciação exata, mas o significado dessa palavra significa ampliar, estender, abrir espaço, ou então respirar mais fundo. Aqui ele está usando uma linguagem muito prática para o povo de Israel naquela época, querido. Porque se vocês não sabem, o povo naquela época eles viviam em tendas. Eles não tinham casas de alvenaria, ou então de drywall aqui nos Estados Unidos, né? Tudo é construído em drywall. Eles não tinham essa construção, esse poder construtivo ainda. Então o povo, eles habitavam no meio do deserto em tendas. E aqui o profeta Isaías, Deus usa o profeta Isaías para falar com o povo uma linguagem que eles entendem. Naquele tempo, a tenda era o lar das pessoas, o espaço de abrigo, de comunhão, de descanso. E uma coisa que eu reparo é que quando Deus faz um mandamento, quando ele pede para alargar a tenda não era algo simples a se fazer, não era uma tarefa muito fácil, gente. Exigia muito trabalho, força e uma decisão. Para alargar a tenda naquela época era preciso puxar as cortinas, estender as cordas, firmar novas estacas, abrir o terreno, expandir o terreno em volta da tenda e reorganizar tudo que estava dentro daquela tenda. E assim eu trago para a nossa vida espiritual também, querido. Crescer como igreja dá trabalho. Crescer como um corpo, expandir, custa. Reorganizar o que Deus está fazendo mexe com a nossa zona de conforto. Porque não tem como a gente expandir sem sair da nossa zona de conforto, querido. Não tem como. Não dá para expandir estando confortável, estando no seu lugar de conforto. Não tem como. E sabe qual que é o mais interessante? Olhando essa mensagem, eu comecei a pensar e... Eu não sei vocês, mas eu quando eu leio a Bíblia, eu gosto de imaginar os cenários na minha cabeça. Eu gosto de usar muito uma imaginação. Me ajuda a me enxergar no texto, a ver os olhos com os olhos de como era naquela época. E quando eu estava lendo esse texto, eu falei, cara... Aquelas tendas deviam ser muito grandes, eram famílias grandes. Naquela época as famílias eram grandes. E para estender uma tenda, não era possível uma pessoa só estender a tenda. No natural, ninguém conseguia alargar uma tenda sozinho. Uma pessoa podia até puxar uma corda, mas ela mesma não conseguia não conseguia puxar o outro lado da ponta da corda. Firmar a estaca e levantar a estrutura tudo ao mesmo tempo. Era impossível uma pessoa só fazer. Era um trabalho que precisava ser feito em equipe. Era um trabalho que precisava ser feito em família. Enquanto alguns seguravam as cordas, outros estavam ali fincando as estacas. E alguém no centro devia estar falando, vai mais para lá, vem mais para cá com a tenda, vai mais para lá com o tecido, para que ficasse firme e bonito. E a revelação que Deus falou no meu coração é que espiritualmente é a mesma coisa. Deus nunca planejou o crescimento de uma tenda de oração, de uma igreja sendo isolado por uma pessoa só. Deus nunca planejou. Assim como alargar a tenda precisa de unidade, de corpo, de propósito, uma igreja também. Expandir uma igreja, expandir a obra de Deus precisa de unidade. Todos como um corpo. Uma igreja, ela só cresce quando todos decidem crescer juntos. Quando todos como um corpo decidem crescer juntos, queridos. Uma família, ela só se fortalece quando todos seguem firme a mesma visão. A expansão de Deus não acontece pela força de um, mas pela união de todos. Por isso, meu irmão, esse é o tempo que Deus tem para a igreja. Esse é o tempo de segurarmos as cordas um dos outros, de apoiar quem está cansado, de firmar as estacas juntos, de orar uns pelos outros e de sustentar os braços de quem está lutando. Esse é o tempo, querido, de expandir a nossa tenda. Mas para que seja possível uma expansão saudável do reino de Deus, nós precisamos fazer isso juntos. A expansão ela é coletiva. E o que o Espírito Santo quer dizer para a igreja hoje é: se vocês querem crescer, preparem-se para se mover, para sair da zona de conforto, mas sair da zona de conforto em união, como um só corpo, em Cristo. Às vezes Deus vai pedir para você, querido, puxar cordas que estavam frouxas na sua vida. Às vezes Ele vai pedir para você firmar estacas no chão que estavam se soltando.
Isso tudo é necessário para que uma tenda se estenda, querido. E abrir espaço em áreas da vida que você achava que já estavam boas. Que já estava boa, que não precisava abrir mais, que não precisava expandir mais. Mas é nesse processo de ajuste, de esforço e de fé, querido, que o novo de Deus vai acontecer. Que o novo de Deus vai ser derramado para essa igreja. Então, querido, mesmo que doa, mesmo que custe, nós temos que estar dispostos a nos mover para estarmos prontos para aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. Queridos, é impossível nós termos o crescimento estando sentados, salvos e satisfeitos, né? O SSS, né, Pai, que o Senhor fala. Sentado, salvo e satisfeito, é impossível nós termos o crescimento dessa maneira, querido. É impossível estender uma tenda naquela... Como era impossível estender uma tenda naquela época sentado? É impossível estender o reino de Deus sentado, sem esforço, sem união. Amém? Nós só vamos crescer quando nós entendermos que nós precisamos fazer isso juntos como um corpo de Cristo. Amém, querido? Então essa foi a primeira instrução que Deus falou através da palavra da boca de Isaías. Alarga a sua tenda. Amém? Seguindo para a segunda instrução, aqui no versículo de número 2 ainda, na segunda parte, ele traz uma instrução bem forte. Ele fala, alarga o lugar da sua tenda, as cortinas das suas habitações sejam estendidas e não o impeças. Não o impeças. Querido, o maior obstáculo somos nós mesmos. Muitas das vezes nós achamos que impedir vem de fora, mas às vezes o empecilho está dentro da tenda. Às vezes dentro da tenda nós cometemos alguns erros que nos impedem de crescer, nos impedem o crescimento. E algum desses empecilhos eu queria estar pensando com vocês hoje. Um deles é o medo. O medo do novo. Queridos, o medo, ele é conhecido como uma prisão invisível, que te prende, que te deixa estagnado num lugar só. Ele faz você olhar para uma promessa que Deus tem para essa igreja, ou para a sua vida como individual, e achar que ela é grande demais, impossível demais, ou está distante demais. O medo não deixa você romper. Um exemplo disso a gente vê na Bíblia quando Pedro, ele anda sobre as águas. Jesus, ele se encontra no meio daquele mar revolto, olhando para aquele barco. E aquele mar, aquela chuva acontecendo, e os discípulos todos cheios de medo dentro daquele barco. E o Pedro reconhece que Jesus é quem estava chamando ele. Então Jesus chama, Pedro, vem até mim. E quando Pedro ele começava a olhar para Jesus, ele começava a andar. Ele olhava para Jesus, ele começava a andar sobre as águas. A Bíblia vai dizer, ele andava pelas águas. Mas quando ele começou a perceber tudo que ele estava fazendo, o que ele estava fazendo era impossível demais, era grande demais para um humano fazer. Quando ele teve medo, aí foi que ele afundou, querido. E sabe o que eu entendo? É que quando Pedro ele olhava para Jesus, ele andava. Mas quando ele olhou para o vento, ele afundou. Querido, quando a gente olha para Jesus, tudo anda. Querido, quando a gente olha para Jesus, o impossível acontece. Mas se a gente tirar o foco de Jesus, é aí que a gente afoga. É aí que as dificuldades vêm. Se a gente não focar a nossa visão inteiramente em Jesus, nós vamos afundar. O medo vai nos paralisar. E para o crescimento de uma igreja saudável, nós não podemos ter o medo do avanço da igreja. Nós temos que ser valentes, nós temos que ter o coração cheio de ousadia para aquilo que Deus tem. Aleluia! Em outras palavras, o medo, ele vai te paralisar. E com isso, vamos deixar de ser instrumentos de crescimento nessa igreja. A nossa igreja ela é apenas um bebê, querido. Ela tem 1 ano e meio, um pouco mais de 1 ano e meio, vai fazer perto de 2 anos. É um bebê, está começando a andar agora. Então, não deixe com que o medo te impeça de ser um instrumento de crescimento para essa igreja, para essa casa de oração. Aleluia! Mas uma coisa que nos impede de crescer, eu queria pensar, a segunda coisa, são as críticas. Querido, críticas e murmurações são como areias que são jogadas no motor de mover de Deus. É como uma areia, impede Deus de mover. As críticas, elas travam o que o Espírito Santo quer fazer. Muitas vezes, não sei se você já passou por isso numa igreja, ou até aqui, não sei, tomara que aqui não. Deus ele dá uma visão para um líder, para alguém, ao próprio pastor da igreja. Aí vem aquele irmão que não está tanto ligado com Deus e começa a criticar. Nossa, mas para que fazer isso? Isso aí dá trabalho. Nossa, todo dia.
Nossa, vai ter que vir agora para culto agora todo dia da semana. O que você acha que isso é, querido? É um empecilho. Isso está impedindo de crescer. Deixa eu te dizer, quem murmura contra o movimento se desconecta do milagre. O povo de Israel, ele murmurava no deserto. E por isso, eles puderam ver até um pouco do poder de Deus. Eles viram a coluna de fogo. Eles viram o maná. Mas eles não conseguiram ver a terra prometida. Por causa da murmuração. Então, querido, a gente tem que aprender com as lições que a Bíblia nos dá. A murmuração, ela nos afasta da promessa. Ela nos afasta do milagre. As críticas, as reclamações vãs, elas nos deixam impedidos de ver o milagre acontecer. A murmuração, querido, é a linguagem de quem ainda não entendeu o propósito. A fé é a linguagem de quem já viu o que Deus está prestes a fazer, né? Quantos têm fé aqui nessa manhã? Aleluia. Se eu for aplaudir o Senhor, aplauda, porque para ele tem que ser perfeito, querido. Aleluia. Portanto, não murmure. Se você vê o seu irmão em Cristo aqui na igreja fazendo alguma coisa, não murmura não critica não. Vai com uma palavra de incentivo. Vai, irmão, você vai conseguir, querido. Você vai conseguir, irmão. Vamos juntos. Terceira coisa que impede o crescimento da igreja, a divisão. Querido, Deus nunca se manifestou num ambiente dividido. Nunca. Porque o Espírito Santo, ele só habita, ele só age onde há unidade. O Espírito Santo de Deus, ele só habita onde há unidade, ele nunca habita onde tem divisão. Em Mateus 12, 25, Jesus vai dizer, todo reino dividido contra si mesmo será destruído. E muitas vezes o inimigo ele nem precisa trabalhar muito para destruir uma igreja, ele só precisa arrumar uma divisão entre os irmãos. E ali eles mesmos se dividem e eles mesmos se destroem. E é muito sério. A divisão ela atrapalha. Se a gente não estiver unidos, se a gente não estiver juntos, numa mesma visão, nós não vamos crescer. E uma das coisas que impedem, um dos empecilhos que vem de dentro da tenda é a divisão. Irmãos, nós somos um só em Cristo. Nós somos um corpo. Não tem como haver divisão entre nós, querido. O mover de Deus não para por falta de poder. Ele para por falta de unidade. Ele para por medo e ele para por críticas. Então, concluindo tudo, querido, não deixe o medo te travar. Aleluia. Nem as críticas te afastarem, querido. Nem a divisão te desconectar. Deus quer mover com poder. Mas Ele faz isso através de corações que dizem, Senhor, eu não vou te impedir. Faz o que quiseres. Eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Quantos aqui vão falar isso nessa manhã? Eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. Então não deixe, querido, que o empecilho, aqui é muito claro o versículo, não o impeças. Não impeças o crescimento da igreja. Não seja um empecilho para essa igreja. Amém? E aqui no versículo de número 2 mesmo, nós temos a terceira instrução de Deus, que Ele fala através da vida do profeta Isaías. Não impeças, alonga as tuas cordas e reforça bem as tuas estacas. Aleluia. Amém? Alonga as suas cordas e reforça bem as tuas estacas. Querido, na época das tendas, as cordas e as estacas eram o que mantinha a estrutura da tenda firme contra os ventos do deserto. O vento batia e aquela estaca, aquela corda, ela tinha que estar bem fincada na areia daquele deserto para que ela não pudesse voar. Porque senão ia bater um vento, a tenda ia voar. Não era próprio isso acontecer, querido. E se as cordas não tivessem frouxas, se não tivessem bem fincadas no chão, a tenda ia balançava. Se as estacas não estivessem bem fincadas, a tenda uma hora ia cair, querido. E assim é na vida espiritual da igreja. Deus não quer apenas uma expansão, só por expandir, só o número. Ele não quer um número, Ele quer uma sustentação. E para que isso aconteça, é necessário a gente fincar algumas estacas na nossa tenda. É necessário que a gente finque melhor algumas estacas, que amarre melhor algumas cordas, amém? Amém. E aqui eu separei algumas estacas
que é muito importante a igreja, no momento de expansão, de alargamento de uma tenda, focar e fincar bem. A primeira estaca, a estaca da oração. Querido, a oração é que mantém a igreja ligada à fonte. Quem é a fonte, querido? Jesus, Deus. A oração, ela é a fonte, que mantém a gente ligado com a fonte. Sem oração, a visão se solta, a fé se enfraquece e todo aquele mover para. É na oração que nós recebemos a direção para onde ir. É na oração que nós temos força. É na oração que nós buscamos renovação. E aqui eu quero falar uma palavra, uma frase, né? Que eu sempre escutei meu pai falando. Queridos, muita oração, muito poder de Deus. Pouca oração, pouco poder de Deus. Aleluia. Charles Spurgeon, ele fala, a prayerless church is a powerless church. Em outras palavras, em português, uma igreja sem oração é uma igreja sem poder. A oração ela é a primeira estaca que nós temos que estar preocupados. Cadê o povo da intercessão? Cadê o pastor Cristo? É um dos ministérios mais importantes aqui da igreja, é o ministério da oração. Inclusive, se você é um orador, um guerreiro aí das madrugadas, o ministério da intercessão precisa de você. Se você quer se colocar na prova aí, o pastor Cristo está ali. Amém, pastor? Aleluia. Então a oração é o que nos liga a Deus. É a nossa linguagem. Eu não sei vocês, querido, mas durante o meu dia, eu gosto de encarar a oração como uma conversa. Algo que me conecta com o Pai. Conversando com o Pai. Deus, tá difícil essa área, isso, aquilo. Estou precisando da sua direção. Esse novo desafio que vem aí pela frente me prepara. O Senhor prepara a sua igreja. Prepara, Senhor, o crescimento. Essa é a oração, querido. Uma igreja sem oração, uma igreja sem poder. Amém? Quando o vento vem, quem está afirmado em oração não cai. Ele pode até balançar, mas querido, ele continua de pé. Então quem está afirmado em oração, quem está afirmando a estaca da oração, o vento pode até bater, você pode até balançar, mas você sabe que você tem uma palavra, que você tem uma promessa, então você vai continuar de pé, você vai continuar seguindo o bom caminho. Amém? Queridos, outra estaca que nós temos que fincar no chão é a estaca da palavra. É a estaca que firma a nossa fé. A palavra é o que nos ancora na verdade. A verdade é Jesus Cristo. A verdade é a palavra do Senhor. Se a igreja crescer sem a base da palavra, crescerá instavelmente. Precisamos de profundidade bíblica para sustentar o que Deus vai fazer aqui no nosso meio. Porque eu creio que muito breve Deus vai começar a enviar pessoas. Essa igreja vai começar a crescer. Mas nós temos que ser baseados na palavra. O nosso fundamento tem que ser a palavra. Senão o crescimento ele não vai ser em vão. Ele pode ser até um crescimento exponencial, pode até ter números. Mas sem a palavra, querido, não tem a base. A nossa base é a palavra. A palavra é o que nos mantém aqui. A palavra é o que é a nossa direção. O novo de Deus nunca virá desconectado da Escritura. Se tem um novo tempo na sua vida e você vê que não está conectado na Escritura, na palavra, querido, esse não é o novo que Deus tem na sua vida. Esse não é o novo que Deus tem para nós. O novo de Deus ele tem que estar conectado diretamente com as Escrituras. A palavra ela é a raiz de todo avivamento duradouro. A palavra ela é a raiz do avivamento. Às vezes nós aqui, em torno de louvores, em forma de orações, nós oramos e nós pedimos por um avivamento, por algo novo vindo da parte de Deus. Às vezes nós pedimos tanto, mas nós esquecemos que para o avivamento vir, nós precisamos de oração, nós precisamos de palavra, nós precisamos estudar esse livro magnífico que nos foi deixado como direção. Sem ele, a igreja não tem fundamento, querido. A palavra é a raiz de todo o avivamento duradouro. Aleluia. Uma outra estaca muito importante para nós fincarmos no crescimento da tenda é a estaca do discipulado. Nós acabamos de ter aqui a fase do discipulado. Amém? Nós estamos tendo ainda? Nós estamos ainda nessa estação? Já passamos a estação do discipulado. Queridos, Deus vai trazer gente nova, famílias, líderes, discípulos aqui para o nosso meio. Só que eles precisam de cuidado. E onde estão os discipuladores? Todos eles estão aqui.
A estaca do discipulado, ela é uma das estacas mais importantes, porque é a que nos mantém em pé. A estaca do discipulado, ela é importante, porque é no discipulado que nós temos a conversa um a um com outro irmão. Nós temos que nós recebemos uma direção vinda da parte de Deus através da vida de um irmão. Jesus, quando ele chegou, ele começou fazendo discípulos. Por quê? Porque ele viu o quão importante era que esses discípulos formassem outros discípulos. E que os discípulos dos discípulos formassem outros discípulos. E assim foi, e hoje você está aqui, querido. Então, para o crescimento, para as próximas gerações, é necessário o discipulado. É necessário para que nós estamos conectados com a estaca do discipulado. O discipulado é importante. O discipulado é um tempo maravilhoso. O discipulado é o que transforma uma multidão em família. Não sei se você já teve essa experiência de ir numa igreja assim, que tem bastante gente, mas as pessoas entram e saem, não falam umas com as outras. Gente, isso é uma multidão. O discipulado é o diferencial. O discipulado torna essa multidão em uma família. Um relacionamento. Sem discipulado, o crescimento se perde. Sem discipulado, a gente não vai saber como é que está o crescimento da igreja. Se o crescimento está sendo bom, se o crescimento está sendo saudável. O discipulado, ele é o alicerce que transforma o crescimento em maturidade. Seu discipulado, querido. Mas uma estaca que nós precisamos fincar na nossa tenda é a estaca da comunhão. Quão bom e quão suave é que os irmãos... A comunhão é importantíssima. A comunhão é o cimento que mantém a casa de pé. As cordas e as estacas da tenda trabalham juntas. Uma só não segura tudo. Assim também é na igreja, ninguém cresce sozinho, querido. Ninguém cresce sozinho. Se há divisão, o vento derruba. Mas se há unidade, nenhum vento prevalece. A união nos mantém juntos. A força da tenda não está em uma estaca isolada, mas no conjunto delas todas. Se a gente colocar só uma estaca na tenda, o vento vai bater, só aquela estaca ali vai continuar, mas a tenda vai o quê? Voar. Então nós precisamos ter todas as estacas. Nós precisamos estar juntos, como família, como corpo, unidos em comunhão. Amém? E aqui, querido, indo para... A gente agora leu o versículo 2, eu queria pensar com vocês agora no versículo 3. Porque te estenderás para a direita e para a esquerda, e a tua descendência possuirá os gentios e habitarão nas cidades assoladas. E aqui eu quero chegar no ponto 4 dessa mensagem. Transbordarás à direita e à esquerda. Querido, o impacto desse crescimento, desse crescimento saudável, estruturado dessa igreja, desse alargamento dessa tenda, ele será regional e global. O transbordar é o resultado da obediência. O transbordar é a consequência natural de quem obedece à voz de Deus. Antes do versículo 3 vir, houve o versículo 2, a gente acabou de ler. Alarga o lugar da sua tenda, estende as cortinas, não impeças, e firma as estacas. E aqui nós podemos perceber uma ordem espiritual para o crescimento. Primeiro, nós temos que alargar o espaço. Depois, nós temos que remover tudo aquilo que impede o crescimento. E depois, em seguida, nós temos que firmar as bases para que aquele crescimento seja um crescimento estruturado. E então, transbordarás. O transbordar não acontece por um acaso, ele é o resultado da preparação e da obediência de uma igreja. Então, irmãos, quando fazemos a nossa parte, Deus faz a dele. Se a gente fizer a nossa parte, se a gente preparar o terreno, ele vai liberar o crescimento. Aleluia. Quando obedecemos as instruções que Deus dá, ele libera o transbordar no nosso meio. Aleluia. Deixa eu te dizer o seguinte, Miami, ele é o ponto de partida, ele não é o ponto de chegada. Miami, nós estamos só começando aqui em Miami. Há algo muito maior para essa igreja, para esse corpo, para esse tempo, querido. Miami não é a linha de chegada, Miami é o ponto de partida. Deus levantou a eclésia como um ponto de partida, como um mover global. O transbordar que Deus promete não se limita só no endereço, só nessas 4 paredes. Eu creio que nós vamos alcançar cidades, nós vamos alcançar estados, nós vamos alcançar as nações. Mas tudo isso vai acontecer quando cada membro decidir obedecer os princípios do reino e as direções que Deus dá.
E eu creio que muito em breve, essa casa de oração, essa igreja, ela vai ser usada para formar e enviar líderes e missionários, para transformar ambientes em lugares de presença, da presença. Quando nós chegamos nesse lugar, esse lugar era apenas um ambiente, querido. Era apenas um prédio. Era apenas um simples imóvel num mall em Miramar. Mas a igreja chegou aqui, amém? E aqui agora é levantado um altar de adoração. Nós transformamos esse ambiente. Eu creio que nós vamos influenciar escolas, high schools, middle schools, qualquer escola, faculdades, empresas, comunidades. Levar o evangelho com poder e autoridade até as nações, querido. Mas tudo isso começa com a nossa entrega hoje. Quanto mais nós entregarmos hoje, mais Deus vai confiar nas nossas mãos. O transbordar, ele não é o começo, ele é o resultado de quem escolheu obedecer. Tem alguém obediente aqui nessa manhã? Aleluia. Então, para concluir, Isaías 54 é uma palavra de promessa, uma palavra de processo. Como nós estamos vivendo o nosso processo aqui como Eclésia, em Miami, um processo do crescimento, Isaías 54 fala sobre processo. Deus não começa falando sobre o transbordar. Ele não vai começar falando aqui sobre a vida de Isaías, no versículo 3, ele fala sobre o transbordar. Mas ele não começa falando sobre isso. Antes do versículo 3, ele fala sobre o 2. Ele começa falando sobre o preparo. Nós temos que nos preparar, querido, para aquilo que Deus tem para fazer nesse lugar. Nós temos que estar prontos. Não há mais tempo para sabe, queridos, para não nos esforçarmos de acordo com aquilo que Deus tem. Não há mais tempo para nós procrastinarmos aquilo que Deus tem na nossa vida. O crescimento vai acontecer, querido. Não sou eu, não é você. A gente não vai impedir o crescimento de Deus, amém? Eu creio que essa igreja vai ser uma igreja que não vai impedir o crescimento de Deus. E que o crescimento dessa igreja vai ser forte, vai ser estruturado. Vai ser um crescimento saudável. O transbordar ele não vem antes da obediência. Nós precisamos obedecer a palavra de Deus. A multiplicação não vem antes da estrutura. Nós precisamos nos estruturar. Ele começa falando, é sobre entrega. Ele começa falando, é sobre nos entregarmos. Sairmos da nossa zona de conforto. É isso que temos que fazer. Porque se nós alargarmos, Deus nos fará crescer. Se nós não impedirmos o mover de Deus, o mover vai fluir livremente nesse lugar. Se nós firmarmos as nossas estacas firmes no solo, o que Deus derramar aqui permanecerá. Então, como resultado, transbordaremos à direita e à esquerda. Nós vamos começar a transbordar o amor de Deus sobre essa cidade, sobre esse estado, sobre essa nação. A maioria dos irmãos aqui, nós somos todos imigrantes. Nós viemos para essa nação, claro, por uma oportunidade de uma vida melhor, mas nós viemos para transbordar também na vida dessa nação, na vida de todas as nações da terra. Deus está dizendo para a igreja hoje, para a Ecclesia Church, se vocês fizerem o que eu mandei, se vocês seguirem minhas instruções, eu farei o que eu prometi, eu vou dar o crescimento. Não é sobre tentar crescer, querido, é sobre obedecer o processo, porque a obediência gera o crescimento. Não será apenas um crescimento visível, querido, vai ser um crescimento espiritual. Eu creio no crescimento espiritual da igreja como um todo, todos os irmãos unidos espiritualmente no mesmo espírito, numa mesma visão. Deus está preparando essa casa para ser uma referência. Deus está preparando essa igreja para enviar líderes, alcançar corações e impactar gerações. Amém. E é isso que Deus tem para a nossa vida, querido. Aleluia. Queria te convidar a ficar de pé. Deus tem mais para as nossas vidas, querido. Deus tem mais para nossas vidas. A boa obra ainda não parou. É só o início. Sabe, você poderia repetir comigo nessa manhã? É só o início. Aleluia. Deus está só começando. O vídeo passou aqui na apresentação dos novos membros sobre a nossa igreja, desde o início. Aí eu vi lá alguns irmãos, a igreja como cresceu. É só o início. Assim como nós crescemos na nação do Brasil, nós vamos crescer aqui nessa nação, em todas as nações. Mas primeiro a gente tem que passar pelo processo, pela obediência.
seguir as instruções que Deus dá para um crescimento saudável. Amém, queridos? Queridos, vamos orar. Feche seus olhos. Coloque a mão no seu coração. Espírito Santo de Deus, muito obrigado, Pai, por essa palavra, Pai. Muito obrigado porque nós cremos que o crescimento vem do Senhor, Pai. Muito obrigado porque nós sabemos que o Senhor é quem inspira o nosso crescimento. O Senhor é o principal, Senhor. O Senhor é a direção. E nós sabemos que se nós olharmos para Ti, tudo vai bem, Pai. Então, Senhor, nos ajuda a crescermos como igreja, como um corpo nessa nação, Pai. Nós possamos ser, Senhor, uma igreja, Senhor, preparada, Senhor, que seja impactante para uma sociedade, Senhor, para uma cidade, para um estado, para uma nação, Pai. Senhor, nos usa no individual, Pai, mas também nos usa no coletivo, Pai. Nós queremos, Senhor, nós queremos nos mover conforme, Senhor, o Senhor mandar, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nos dê as instruções, Pai. Ministra nos nossos corações, Senhor. Nós sabemos que o Senhor tem mais, Senhor, para fazer nas nossas vidas, Pai. E nós queremos, Senhor, o novo do Senhor, Pai. Então, Senhor, ministra no coração de cada um nessa igreja, Pai, nesse lugar, Pai. O novo do Senhor, Pai. Prepara, Senhor, cada, Senhor, irmão, Senhor, nessa casa de oração, Senhor, para o novo que o Senhor tem para essa igreja, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra, por essa mensagem, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Vamos louvar nessa manhã, glória a Deus. Feche teus olhos por um momento ainda. De repente você está aqui nessa manhã e você ouviu essa palavra. E o desejo do seu coração é fazer parte desse crescimento do reino. E você também crescer de forma individual, você, a sua casa, a sua família. Então esse é o momento que você tem de fechar os teus olhos, colocar a mão no seu coração, como o Ítalo disse, e adorar ao Senhor nessa manhã. Vamos adorar ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Entender porque se eu estou guardado por quem nunca fez. Declare isso nessa manhã, querido. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Aleluia. Eu creio em declare com tudo que você tem. Eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Irás prover. Tá morrendo aqui nessa manhã, querido. Levanta sua mão e começa a adorar. Em ti a tempestade, e o vento forte não vão roubar a minha fé. Fala isso nessa manhã. A tempestade não vai roubar a nossa fé, querido. E o vento forte não vão roubar a minha fé. Nós estamos firmados em Cristo, querido. Em ti, meu Deus, em ti, meu Deus. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Aleluia. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor cuida de nós, Pai. Muito obrigado porque o Senhor é o Deus que nos sustenta, que nos dá o crescimento. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por essa igreja, Pai, reunida aqui, Pai. Nós queremos declarar, Pai, que o Senhor é o principal nesse lugar, Pai. Que toda honra, toda glória, ela é dada a Ti, Pai. Somente a Ti, Pai. Então o Senhor continua cuidando de nós, Pai.
Continua, Senhor, em nome de Jesus, tocando no nosso coração, Senhor. Nos dando a direção, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela sua presença, Senhor, que flui nessa manhã, Pai. Muito obrigado, Senhor. Aleluia, Pai. Querido, eu não sei como você chegou nessa manhã. Eu não sei como é que foi a sua expectativa para esse culto, mas eu creio que Deus nunca faz nada por acaso. Se você está aqui nessa manhã é porque Deus já tinha algo marcado, algo planejado para essa manhã. Eu gostaria que todos fechassem os olhos nesse momento. Esse momento é um momento muito individual. Não se importa com quem está do seu lado, querido. Se você entrou nessa casa de oração e você ouviu essa palavra falou no seu coração, e hoje você quer, como uma igreja, viver como um corpo e professar o nome de Jesus Cristo, eu gostaria de convidar você a levantar a sua mão. Querido, Jesus, Ele está aqui nesse lugar. Ele só está esperando um passo. Ele só está esperando uma decisão. É necessário um passo na direção de Jesus para que Ele corra a nossa direção. Então, se você está aqui nessa manhã e você quer dar esse passo, se você quer ter essa ousadia, levanta a sua mão. Nós vamos orar por você. Tem alguém aqui nessa manhã? Ou então você andou afastado da tenda, você andou afastado da casa de oração e hoje você veio aqui nessa manhã, você escutou essa palavra e Deus está falando no seu coração como antes falava, e você vê que agora, hoje, esse é o momento de retornar para os caminhos de Deus, e você quer tomar esse passo, levanta a sua mão, querido. Tem alguém aqui no nosso meio? Tem alguém que quer começar a fazer parte de um corpo? Quer começar a fazer parte de um crescimento? Tem alguém aqui nessa manhã? Todos aqui estão salvos? Todos aqui naquele grande dia vão subir? Aleluia! Então aplauda o Senhor nessa manhã, querido. Glória a Deus, meu filho. Que palavra abençoada. Amém, gente? Que possamos avançar como igreja do Senhor, como família, aos propósitos dos céus. Eu queria só finalizar aqui com um entendimento. Quando a gente cuida daquilo que importa para o Senhor cuida daquilo que importa para a gente. Então, se importe com aquilo que importa para Deus, que é o reino dele, as vidas, que ele vai cuidar também da sua família, do que importa para você. Amém? Então, nesse momento nós vamos orar finalizando, mas eu quero aqui, mais uma vez, externar minha alegria, agradecer a irmã Ada. Ontem teve um churrasco. Vamos aplaudir o Senhor para ver a irmã Ada. Cadê os homens aí, ó? Ontem nós tivemos um churrasco abençoado, uma comunhão dos homens. E onde tem comunhão de homens, tem churrasco, né, gente? A Ada fez um banquete para os homens ontem, lá na casa dela. Irmão Edu, obrigada, gente, viu? Glória a Deus pela vida de vocês. Que bênção. Glória a Deus. Vamos orar. Pastor Leonardo, hoje eu que vou orar pelo Senhor, vem cá na frente. Nós vamos orar pelo aniversário do nosso pastor. Eu quero agradecer aos nossos visitantes. Nós vamos ter um bolinho lá fora, vamos ter um parabéns, viu, gente? Tem bolinho, tem docinho. Vamos lá cantar parabéns pro pastor lá fora. E vamos também, eu quero estender aí o convite para a igreja. Nós vamos estar saindo aqui da igreja, vamos estar indo almoçar num restaurante brasileiro self-service. Quem quiser ir com a gente, estão mais que convidados, tá bom? Só me pedir o endereço aí que eu mando para vocês. É o Picanha Brasil, ali em Margate. Amém, pastor? O senhor nem sabia disso, mas agora já está sabendo. Então, quem quiser acompanhar a gente, vamos embora para a gente poder continuar celebrando. Vamos orar. Tem mais alguém que fez aniversário essa semana, gente? A Agatha, é verdade. Cadê a Agatha? Agatha, vem, Agatha! A gente não orou domingo passado por você. Gu, você também, Gu. Vem cá, vamos orar pelo Gustavo, nosso eclesiano de Orlando. Baterista. Os bateristas, é verdade. Os bateristas. Gu e Agatha. Vamos orar. Tem mais alguém aqui nessa manhã, gente, que fez aniversário essa semana? Então vamos orar pelos irmãos. Vem, Gu. Vem, menino. Esse menino bonito. Olha que menino bonito, né? Quem vê ele assim na rua acha até que ele é um americano, né? Glória a Deus. Vamos orar. Estenda suas mãos para cá. Vamos abençoar a vida dos nossos irmãos. Senhor, eu quero te agradecer
pela vida, Pai, da Ágata, pela vida do Gustavo, que nessa semana, Pai, completaram mais uma primavera na Tua presença. Eu te louvo pela vida dos Teus filhos, que amam, Senhor, te servir, que vivem, Pai, na Tua presença, que o Senhor possa continuar abençoando os Teus filhos. Meu Deus, eu também quero orar pela vida do nosso pastor, que nessa semana agora, dia 30, ele completa mais uma primavera, e nesse culto nós também estamos celebrando e agradecendo ao Senhor pela vida do nosso pastor, que o Senhor possa continuar abençoando os Teus filhos, como foi ministrado nessa manhã, alargando a tenda deles, que eles possam estar com as suas estacas bem fincadas no propósito do Senhor, para que eles possam continuar te servindo com muita alegria. E agora, meu Deus, nos leva debaixo da Tua graça, sobre a Tua proteção, nos dá uma continuação de semana abençoada na Tua presença, Senhor, que venhamos ainda nessa semana contemplar os milagres do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém. Estenda as suas mãos para frente, pastor Léo, por favor, em frente à bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus, o imenso e interminável amor de Deus e as ricas e doces consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. Todos digam. Está encerrado o nosso culto. Cumprimento o irmão com a paz do Senhor.